paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Que todos tenham um bom dia. Estamos iniciando mais uma semana para a glória de Deus. E eu estou muito feliz pelos dias que se passaram, que foi aí um final de semana, graças a Deus, bem corrido e abençoado. Na verdade, nós estamos aqui no final do ano, né? E nós sabemos da correria do dia a dia. Mas nós estamos gratos ao Senhor, porque nós nunca deixamos de continuar fazendo a nossa parte com Cristo, que é levar a sua mensagem, falar do seu amor e assim poder, usufruir poderosamente da sua presença em nossas vidas, em nossos lares. A verdade é que se você está aí, se nós estamos aqui hoje com essa oportunidade de poder ouvir a sua mensagem, é porque foi Ele que nos concedeu. Ele é o dono, o Senhor das nossas vidas, é o nosso Salvador. E eu sou grata a Ele pela oportunidade de poder falar do nome dEle aqui por meio desse veículo de mídia que o Senhor me preparou. Eu quero agradecer a Deus por cada um dos irmãos, pelos meus familiares lá no Piauí também, minha mãe, meus tios, que têm também ouvido essa palavra. Quero agradecer a cada um dos meus irmãos aqui, que tem compartilhado, que tem aí, que se inscreveu, aliás, no canal e que tem acreditado, assim como eu, naquilo que o Senhor tem sobre a vida de cada um, que se dispõe a fazer a sua obra, que aceita o chamado do Senhor para a sua vida, que é, ouvir a sua voz, falar do seu amor, fazer o id do Senhor. Os tempos estão se findando, meus irmãos. Já já o Senhor vem arrebatar a sua igreja, vem levar a sua noiva. E nós não podemos nos apresentar diante dele com mãos vazias. E é por isso que nós estamos aqui falando do seu amor, ouvindo sobre a sua palavra e compartilhando o máximo que nós podemos com pessoas que ainda infelizmente não vieram para esse caminho tão poderoso, para esse acesso único que nos conduz até o céu. A Bíblia vai dizer que Ele é a porta que nos conduz ao céu. Ele é o único acesso. E quando nós falamos de porta, além de acesso, nós estamos falando daquilo que nos traz segurança. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a você que já veio para esse caminho tão poderoso, e também para você que ainda não conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de uma forma íntima, de uma forma relacional. Eu quero falar com você acerca desse Deus poderoso que transforma vidas, que muda destinos, que transforma o nosso caráter, que Ele vem, moldando a nossa vida como um vaso conforme a sua vontade. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco, cansativo. Mas a gente sempre ouve as mesmas coisas. É porque essa é a única verdade que está em nosso coração. É somente o Senhor. É só por meio dele que você vai para o céu. Eu sei que se você fizesse uma pergunta para um grande número de pessoas, enfim, para todos que você encontrasse, pessoas que sendo não cristãs agora, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e você dissesse a elas: olha, você quer ir para o céu? Quem é, irmão, que diria que não queria ir para o céu? Grande parte até poderia dizer: olha, eu vou sim, eu quero ir para o céu. Mas deixa eu te falar uma coisa: pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, nós não vamos chegar ao céu. Até para esses que têm o desejo de ir para o céu, mas se não for por meio do Senhor Jesus Cristo, não tem como chegar lá. A Bíblia vai dizer, no livro de João, capítulo 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o que ele diz: e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de João, no capítulo 10, o versículo 9, que vai trazer uma reflexão muito maravilhosa para as nossas vidas nessa manhã. Uma reflexão que vai fazer você ter mais ânimo para a glória do nome dele, para poder você continuar crendo que é só por meio dele que você pode chegar. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Me ajude a prosseguir esse id do Senhor aqui por esse meio que o Senhor preparou. João capítulo 10, o versículo 9 vai dizer assim: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Versículo de número 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu acho interessante esse texto, porque ele vai tratar de algumas coisas, algumas verdades, que pelo tempo eu não vou conseguir aqui entrar a fundo, ok? Eu tive a oportunidade ontem de aplicar a escola bíblica dominical. Nós estávamos na lição de número 12, né? A promessa de uma vida com abundância. E o texto áureo era justamente acerca do livro de João, no capítulo 10. E esse livro, ele é um livro muito maravilhoso, porque ele vai trazer muitas verdades acerca do cuidado de Deus, trazendo ali um grande contraste. Reparem, não uma comparação, ok? Um grande contraste. Algo assim que às vezes não tem nem como mensurar a diferença entre o ladrão, que ontem nós tivemos a oportunidade de saber quem é esse ladrão, e saber sobre o pastor. Um grande contraste entre o ladrão, entre o mercenário, que não tem cuidado das ovelhas porque não é pastor, e entre a diferença, aliás, e o grande contraste que há entre o pastor das ovelhas. Enquanto que o ladrão, nós tivemos aí a oportunidade de aprender quem era o ladrão. Só vou dizer essa parte, ok? Que eu não tô com tempo para poder falar tudo, mas vamos lá. Ontem nós tivemos a oportunidade de aprender sobre quem é este ladrão. Nós ouvimos muitas pessoas falarem, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas, se você ler com atenção o que o texto está dizendo, ele vai dizer sobre o ladrão. E Jesus, desde o primeiro versículo, ele já está dizendo, ele está falando, meio que entre linhas, mas não de uma forma impossível para você, que não deixando ali coisas para que você não possa compreender, não, mas trazendo ali uma forma para que aguce a sua curiosidade e faça para que aqueles que são verdadeiramente interessados em conhecer a palavra possam estudar até compreender o que Jesus queria dizer. Repare que o texto de João capítulo 10, ele é seguido da cura do cego de nascença, e que o texto, a partir do verso 35 do capítulo 9 de João, vai dizer que um homem foi curado. E este homem que foi curado, que foi para o templo, foi expulso do templo. Ou seja, as pessoas que o expulsaram não tinham nenhum interesse em cuidar dele como ovelha. Essa é a palavra-chave para você começar a compreender melhor o capítulo 10 e saber quem é este ladrão. Agora, no capítulo 10 do livro de João, ele está falando e trazendo um grande contraste entre esse ladrão que não tem cuidado, nenhum mercenário, que quando vir o lobo, ele foge e deixa com que os lobos venham e arrebata, enfim, acabe com as ovelhas. E ali ele vai falar que o bom pastor, ao invés de fugir, ao invés de tirar aquilo que a ovelha tem, ao invés de desprezar a ovelha, este dá a vida por ela. E o texto vai dizer que ele, além de ser pastor, ele é o bom pastor, que dá a vida, ele é a porta, ele é o acesso, e ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cultura do Oriente Médio, as ovelhas, elas ficavam num grande local onde era cercado por pedras que iriam até a altura da cintura dos pastores, ok? Era um local grande na cultura do Oriente Médio, ok? Povos antigos. Como que era os redios, como que era, né, os currais? Era um local amplo com pedras que vinham até a cintura dos pastores. E esse local cercado por pedras, ele tinha apenas uma única abertura, que era por onde as ovelhas deveriam passar. Quando as ovelhas entravam por este único espaço, aquele local, ele não tinha uma outra pedra que era posta naquele local que ficou aberto. Não havia uma porteira, algo de madeira que era colocado, uma tábua, para impedir que as ovelhas saíssem. De acordo com a cultura, no Oriente Médio, dentro dessa forma, como eu disse, que era construído os currais naquele tempo, quando era posto as ovelhas dentro do curral, e naquela única abertura que havia, quem ficava ali era o pastor.
assentado ou deitado na abertura que ficou para impedir que as ovelhas saíssem. É por isso que o texto vai dizer que aquele que não entra, ou seja, que não passa pelo pastor ou a pessoa que ficava ali, nem incumbido de ficar sendo a porta daquela abertura e passasse por outro lado ou pulasse pelo outro lado, este é, olha o que o texto diz, este é ladrão e salteador. Então nós entendemos aqui, traz a figura do curral na sua cabeça. Um local fechado por pedras em que a altura era até a cintura do pastor. Então, aqueles que não passassem pelo pastor que ficava na porta da entrada, aliás, do curral, e esticasse a sua perna entrando por outro lado, este com certeza era o ladrão, porque queria roubar as ovelhas, queria tirar as ovelhas daquele local. Então, repare que quem se fazia a porta era o próprio pastor. É por isso que Jesus, quando está contando este texto de João capítulo 10, no verso 9 que nós lemos, ele está dizendo que eu sou a porta. Por que que ele é a porta? Porque era ele que ficava, de acordo com toda essa imagem cultural da tradição, é ele que ficava sendo o acesso para que as ovelhas pudessem então entrar dentro do curral. E além de ser o acesso, após eles entrarem, ele ficava ali, sendo a proteção daquele lugar, aleluia, impedindo que outras pessoas pudessem entrar e assim levar as suas ovelhas embora. Irmãos, irmão, deixa eu te falar um negócio, isso aqui é fortíssimo, porque ele está dizendo, eu sou a porta. Eu não preciso de pôr uma madeira, não preciso de colocar, ferrolhos. Não há uma outra pedra posta aqui para impedir que alguém faça mal. Eu sou a porta. Se não passar por mim, não pode entrar no curral. Ele é o pastor das ovelhas. Quer entrar no curral, quer ser guardado, quer ser protegido, ele é o acesso. É por isso que, ainda que você pergunte, ainda que tenha pessoas que tenham interesse de entrar na glória, de ir para o céu, mas se não conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não entregar a sua vida a Ele, se não passar por Ele, que é a porta, não vai chegar no céu, irmãos. Eu sei que nós vivemos numa cultura, nos tempos, que eu ouso dizer que está pior do que da época de Noé, pior do que na época lá de Ló, Sodoma e Gomorra. Tá difícil. E as pessoas, elas acreditam que por aquilo que elas fazem, né, pela sua forma, né, de viver, eu contribuo, eu faço, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, eu mereço um lugarzinho no céu. Irmãos, a verdade é que todos nós não merecemos. E se nós temos a oportunidade de chegar no céu e ter um lugarzinho lá reservado, como João 14 está falando, que ele tem uma morada preparada para nós, é por causa dele. É porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que parece uma coisa, mas todo mundo sabe disso. Eu sei que todo mundo possa até ter ouvido sobre isso. Eu quero saber se todo mundo realmente reconhece isso no seu coração. É só por meio de Jesus Cristo que você chega na glória. Ele é a porta, ele é o acesso, ele é a escada que Jacó teve a visão. Ele é a escada que ele declarou lá em João capítulo 1 para Natanael. Olha, você vai ver os céus abertos e o Filho do Homem, os anjos vindo, subindo e descendo pela escada. E essa escada é ele. Ele é o Filho do Homem, ele é o acesso. É ele que faz você estar aqui e chegar ao topo que é o céu. Aleluia. Ele é a porta, segurança, local que vai fazer com que nós cheguemos lá para a glória de Deus. Ele é a porta, ele é o acesso. Eu sou grata a ele, irmãos, por ter conhecido este caminho tão maravilhoso. Enquanto alguns têm roubado, arrancado a lã das ovelhas, ele tem vida e vida com abundância para dar para aqueles que se relacionam com ele, para aqueles que têm um desejo, de conhecê-lo ainda mais. Esse mesmo texto vai dizer que eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Nós sabemos que o Senhor, ele vai adiante, ele cuida, ele é a porta, irmãos, ele é o acesso. Enquanto pessoas estão tentando, fazer outros meios para chegar, a verdade é que só tem um meio, um caminho, um acesso. Ele não deu nenhuma sugestão e nem deu pistas na sua palavra falando, olha, eu sou um dos caminhos. Ele falou que eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Não existe outro jeito de chegar no céu a não ser pelo Senhor. Se você almeja chegar lá, porque eu quero chegar lá. Se você almeja que toda a sua família, que essa vida abundante, sabe, seja abrangida para toda a sua casa, é somente por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã, eu não concordo. Pois é, meu irmão, tem que ficar com o que a Bíblia diz. Nunca será sobre a nossa opinião pessoal. Será sempre pelo que a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé, e prática, tem nos ensinado. Ele é a porta que está nos guardando, nos livrando. É o acesso que nós precisamos para chegar na glória. A proteção para a sua vida, a segurança da parte do Senhor. Aproveite, irmãos, essa acessibilidade. O hino 456 da harpa, a fonte transbordante, vai dizer assim o refrão: Ele nos abriu a porta e nos reconciliou por seu sangue derramado para Deus, me consagrou. Ele é a porta, aleluia, que vai nos conduzir para o céu. Só nele há descanso, só nele há cuidado, porque ele sim dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, como diz o texto, quando ele vê vir o lobo, e é este lobo que devora, é este lobo que destrói, é esse lobo que dispersa as ovelhas, que afugenta por causa do medo, elas correm. Quando o mercenário vê, ele simplesmente não tem cuidado, porque ele não é pastor. O que é um mercenário, irmãos? É aqueles que só estão fazendo algo independente do lado por causa de dinheiro. Mas o bom pastor, ele cuida. Se machucou, ele vai atrás. Ele cuida, ele coloca nos ombros, como diz o texto, ele cuida de nós. Então ele é aquele que trouxe para nós uma nova perspectiva de vida. Então eu quero dizer para os irmãos, já iniciando aqui para a glória de Deus com essa palavra de reflexão, ele tem cuidado de você. Aproveite essa oportunidade maravilhosa e divulgue essa mensagem, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like para aqueles que ainda não são inscritos, para que eles possam também se inscrever no canal. Para que eles possam entender que se eles desejam, se todos nós queremos chegar no céu, é só por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ser grato a Deus por essa acessibilidade que Ele nos concedeu, enviando o seu Filho Jesus para ser o nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que essa palavra tenha aí trazido para os irmãos, sabe, um ânimo, tenha trazido, sabe, coragem, força, para começar 2025, glória, sendo grato a Deus. Sendo grato por Ele ter enviado o Senhor Jesus. Eu sei que agora no Natal, já está chegando, né? Essa semana, quarta-feira, as pessoas, elas... Não estou aqui para tirar nem desmistificar. Aliás, não estou aqui para tirar a alegria do coração de ninguém, mas estou aqui para desmistificar. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A gente sabe disso. Mas eu não posso deixar de dizer que, de uma certa forma, as pessoas, elas, quando falam dia 25, embora não seja o dia que Jesus nasceu, mas dia 25, elas... Essa data, para algumas pessoas, aliás, para muitas pessoas mundialmente falando, ela é uma data que elas lembram de alguém que nasceu. Tudo bem, que nasceu. O foco é, elas se lembram de alguém. Elas se lembram que alguém nasceu. Independente, irmã Daisy, independente mesmo, de ser dia 25 de dezembro, que nós pelo menos sabemos que não, mas independente de dia, o mundo reconhece que alguém nasceu. E esse alguém é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está vendo como ninguém poderá dizer que nunca ouviu falar? Eu quero saber o quantos querem um relacionamento. Então que você aproveite essa oportunidade, ainda que seja apenas na questão de lembrar que Ele nasceu, porque Deus permitiu que Ele viesse
para cumprir uma grande missão, a qual eu e você faz parte, e que nós continuamos nesta missão, que é apresentar Ele como o Salvador do mundo. Seja mais uma vez abençoado por esta palavra. Que o Senhor continue colocando as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que esse final de ano seja, assim, irmãos, um ano que o Senhor Jesus para a sua vida feche com chave de ouro. Que você continue sendo uma bênção nas mãos deles. E não sobre ser uma promessa, mas é sobre ser uma continuidade daquilo que você já iniciou a fazer. Que é continuar sendo uma bênção nas suas mãos, na obra dele, para a sua família, e que você continue sempre, sempre, sempre ajudando a este reino a avançar, falando do nome dele. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Se inscreva nesse canal, continue compartilhando, e que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima. Deus os abençoe.